Então, gente, eu quero dizer para vocês que levantaram a mão, assim como eu, que estamos todas traumatizadas. Ó, que maravilha! Estamos todas traumatizadas pós-pandemia, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não sei se a gente... obrigada, gente. Se a gente postou ela no Instagram ou vai postar, não sei. Existem 2 tipos de pessoas, a frase diz. As que são traumatizadas e as que não sabem que são traumatizadas, né? Na verdade, todos nós somos, né? Isso desde o nosso nascimento. Primeiro trauma é no parto, né? Quando o bebê nasce, a primeira reação do bebê é chorar, porque ele está ali, vindo a esse mundo lá, ele estava no quentinho, respirando de uma maneira, né? Nadando o tempo todo naquela aguinha ali, de repente ele se vê numa claridade que até então ele não conhecia, tendo que respirar de uma outra maneira, tudo isso de uma forma muito radical, muito rápida, né? Então esse já é o primeiro trauma de todo ser humano. E isso, gente, é inerente à vida, isso faz parte da vida. Nós vivenciamos experiências, né, que deixam em nós marcas, deixam em nós traumas. E nós vamos aprender hoje como lidar com tudo isso, ok? Então vamos lá. Primeiro passo para se ter saúde emocional, e por isso eu disse para vocês não terem receio em dizer que teve medo, e eu acho interessante porque nós, no meio cristão, muitas vezes temos muita dificuldade em admitir o medo, em admitir a tristeza, a angústia. Por quê? Porque às vezes a gente associa, não, mas é falta de fé, eu tá com medo, eu não tenho fé. Mas eu tá triste, não posso estar triste, é falta de confiança em Deus. Gente, não é nada disso. Vamos desconstruir essas crenças. Que o próprio Deus nos criou com essas emoções. Nós já temos essas emoções, nós já nascemos com ela, como um programinha pré-instalado dentro de nós. Então nós já nascemos não só com a alegria, mas também com a tristeza, com o medo e com a raiva. E vários outros sentimentos que são subproduto dessas 4 principais emoções. Tá? Então a primeira coisa mais importante para que a gente aprenda a lidar com as emoções é reconhecer, aceitar e admitir que nós temos a emoção. Então, se nós estamos com medo, nós precisamos admitir para nós mesmos: estou com medo. Tenho medo, sei lá do quê, de morrer, de ficar doente, de ter uma doença, sei lá, de passar necessidade. Nós temos medo, isso é natural. Quando o Senhor fala para nós na palavra dele: não temais, porque eu te pego pela mão direita, eu te ajudo, né? Ele está considerando que nós somos humanos e que sentiremos medo todas as vezes que isso fizer sentido. Mas ele está ali não para dizer: se você tiver medo, você está pecando, isso é errado, você não pode. Se você continuar agindo assim, você não confia em mim. Não, eu não vejo Deus falar isso na palavra dele. Eu vejo Deus nos acolher o nosso medo. Deus dizer: não tema, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te guio, confia em mim, descansa em mim. Eu vejo um Deus que acolhe o nosso medo, porque ele sabe que nós temos medo, que nós teremos medo. Isso é inerente ao ser humano. E está tudo bem a gente sentir medo. O que a gente não pode é deixar que a emoção nos controle, nos domine. E Deus também, nós vamos ver isso hoje, nos deu condições para que a gente possa controlar as emoções e não ser controladas por elas, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, então, admitir, né, que nós... Porque enquanto, gente, a gente nega uma emoção... Por exemplo, se eu nego que eu tô com medo, eu nego que eu tive medo de pegar o vírus, por exemplo, né? Eu, então, não tenho com o que lidar, certo? Porque se eu não tenho medo, eu vou lidar, gerenciar o quê? Qual emoção eu vou gerenciar? Não, eu não tenho. Eu nego para mim mesma que eu não tenho. E aí, fica impossível aprender a lidar com aquilo, que eu nego, eu não tenho. Então, meu cérebro fecha. Meu cérebro fala: todos os recursos que eu poderia oferecer para que ela lidasse com essa emoção, eu não ofereço, porque assim como o nosso corpo, o nosso cérebro trabalha com reserva de energia. Então ele vai falar: eu não vou gastar uma coisa que não tem necessidade, porque ela não tem, porque eu vou ajudar, né? Então o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver recursos para lidar com uma emoção é reconhecer que
que nós as temos, tá bom? Segundo passo, gente, segundo passo é saber que todas as nossas emoções, e não só a alegria, mas também a tristeza, a raiva e o medo, tem função importante na nossa vida. Quem aqui já sabia que todas essas emoções têm função importante na nossa vida? Aquele filme, Divertidamente. Oi? No filme, Divertidamente. Muito bom esse filme, bem lembrado. Quem não assistiu ainda, Divertidamente, assistam. Assistam, inclusive, com as crianças. Ele é muito, muito legal. Fala exatamente sobre as emoções e nos mostram essa faceta, que as emoções, gente, são importantes. Por que Deus nos criou com elas? Porque elas têm para nos judiar? Não, jamais. Nosso Deus nos ama incondicionalmente, né? Nós todos aqui sabemos disso, que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por amor a nós, no nosso lugar, né? Então Ele nos ama e Ele nos criou com essas emoções porque elas são importantes, né? A raiva, por exemplo, é uma emoção de muito movimento, né? Uma vez que a gente se indigna, né, que é um sentimento subproduto da raiva com alguma coisa, isso leva a gente a um movimento. Não dá mais, não dá para empurrar isso com a barriga. Eu preciso tomar uma providência, eu preciso resolver isso. Então, a raiva, ela nos leva a esse movimento. A tristeza nos torna pessoas mais reflexivas, nos faz olhar para dentro, nos faz raciocinar, pensar. A tristeza também nos deixa pessoas mais humanas, mais compreensivas com o outro, mais empáticas. Habilidades essas importantíssimas para as nossas relações, né? Então, todas as emoções têm função importante na nossa vida e não só a alegria. Nós temos muita facilidade em acolher a nossa alegria, a alegria das pessoas à nossa volta, mas quando a gente tem que acolher, por exemplo, a raiva de um filho, aí complica. Quando a gente vê a tristeza de alguém que a gente ama, aí complica. A gente quer tirar aquela pessoa daquilo de qualquer maneira, né? Mas, gente, a gente precisa aprender que tudo isso faz parte da vida e que tudo isso pode ser saudável na nossa vida e que o que a gente precisa é aprender a lidar com tudo isso, ok? Bom, e o terceiro passo é justamente esse, que é nós aprendermos a lidar, a controlar as nossas emoções, a entender que nós temos essa capacidade também dada por Deus, porque Ele nos deu um cérebro que não é só sistema límbico. O sistema límbico é o sistema responsável pelas nossas emoções. Já o nosso córtex frontal, especialmente o pré-frontal, precisamos acessar a razão, a nossa mente consciente, nós possamos raciocinar, racionalizar sobre as nossas emoções, né? O nosso cérebro é fantástico. A grande questão aqui é que nós não fomos ensinados, né? Ninguém ensinou pra gente a como lidar com as nossas emoções, a como gerenciar as emoções. Nós aprendemos sobre português, matemática, inglês, eu sempre falo isso, né? Geografia, ciências, mas ninguém ensinou a gente a reconhecer as emoções, a lidar com as emoções. Até por isso, e eu vou falar mais dele no final da palestra, que eu fiz um curso online de educação emocional para nos ensinar tudo isso. Porque é fundamental para a vivência humana a gente saber não só sobreviver, mas viver uma vida emocionalmente saudável, né? Uma vida satisfatória, ter prazer na vida, né? Então, isso é muito importante, depois eu vou falar mais sobre o curso. Bom, então, como eu estava dizendo, nós temos capacidade para usar a nossa mente consciente, a nossa razão, a nosso favor e não contra. O que nós fomos ensinados acerca das emoções foi algo muito limitante, né? Que como a sociedade como um todo, né, não aprendeu sobre isso, não fazia a menor ideia de nada disso, então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente tinha que reprimir as emoções a qualquer custo. Então, a criança, né, nós lá na infância, especialmente na primeira infância, do 0 ao 7, nós chorávamos, vinha um adulto de referência e dizia: engole o choro, para de chorar, vai chorar longe de mim, chora baixo. Ou seja, ia sempre
reprimir. Por quê? Por que a gente às vezes faz isso? Primeiro, por falta de conhecimento, por não entender sobre, por não saber lidar com o choro, a tristeza do outro, e por querer tirar ele logo daquela situação. Não quero ver meu filho chorando, isso me incomoda, né? E nos incomoda porque nós também fomos reprimidos, né? Bom, enfim, não dá para explicar tudo aqui, o nosso tempo é curto, mas o que a gente aprendeu sobre a raiva, sobre a tristeza e sobre o medo é que a gente não podia sentir, porque era feio, porque incomodava e a gente tinha que esconder. E aí nós crescemos e nos desenvolvemos como uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento, engolindo todos os sapos, escondendo, negando, fugindo, mentindo para nós mesmos aquilo que nós estávamos sentindo. Isso tudo foi gerando todas essas doenças, né, emocionais que nós sabemos, como depressão, ansiedade, fobias, pânicos, toques e etc. Né? Estresse, altos níveis de estresse e todas as doenças aí que a gente conhece. E fora essas, as doenças psicossomáticas, né, que são advindas dessas doenças emocionais. Então, gente, nós não precisamos viver assim. A ideia de Deus nunca foi que as emoções nos controlassem a tal ponto de nos fazer adoecer, né? A ideia de Deus foi sempre que nós pudéssemos usufruir do que é bom. Porque, gente, faz sentido que se nós perdemos alguém amado, por exemplo, que a gente vai ficar triste? Que a gente vai chorar? Que a gente vai sofrer? Faz todo sentido. Nós não temos que reprimir, nós não temos que esconder, né? Eu tenho estudado sobre isso já há alguns anos e continuo chorando, continuo sofrendo. Vocês viram aqui no começo, eu me emocionei quando falei da perda de alguém. Continuo sofrendo, continuo chorando, continuo tendo medo, quando faz sentido ter medo. E graças a Deus por isso, que lembra que eu falei que a função do medo é nos salvar a vida? Né? Então, gente, a gente tem que desconstruir na nossa mente essa ideia de que ter inteligência emocional, por exemplo, é sorrir 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é utopia, isso não existe, isso não é ter saúde emocional. Ter saúde emocional é saber viver cada emoção com equilíbrio, com controle e saber ter uma vida saudável, conseguir ter resiliência quando, por exemplo, passamos por um luto. É saber sofrer e deixar de sofrer, né? Bom, e como que a gente vai fazer isso? Sabe como? Direcionando e redirecionando o quê? Os nossos pensamentos. Por quê? Porque olha só como é o processo natural das nossas experiências. Nós pensamos, esses pensamentos geram em nós sentimentos correspondentes e esses sentimentos geram em nós comportamentos que também são correspondentes. E esse trio aqui vai trazer os resultados que nós temos em todas as áreas. Isso é muito sério e muito importante, porque está aí a raiz, vamos dizer assim, de todos os males. A nossa mente, o que tem rondado a nossa mente. Se nós atuarmos aqui, nós conseguimos modificar a emoção correspondente ao pensamento. Conseguimos modificar o comportamento e conseguimos modificar os resultados, né? E de onde vêm os nossos pensamentos? De onde será que vem? Os nossos pensamentos, eles vêm das nossas crenças. E aqui, gente, eu não estou dizendo a nossa crença enquanto crentes, nossa crença em Cristo Jesus. Essa é uma crença que nós temos e ela é extremamente possibilitadora, né? Eu tenho essa crença já desde a infância e nunca me arrependi. Só me possibilitou, né? Inclusive, depois que eu fiz esse curso, eu já acreditava na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Esse curso só foi mais uma comprovação, vamos dizer assim, de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Porque isso aqui são estudos científicos recentes, de 40 e poucos anos para cá. Para você ver como não tinha como os nossos avós e pais terem qualquer noção sobre isso. A menos que já tivessem conhecimento disso aqui, ó. A nossa crença em Cristo Jesus, a nossa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus é extremamente possibilitadora. Só que nós não temos só crenças possibilitadoras.
nós também temos algumas crenças que nos limitam. E eu vou dar um exemplo aqui para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo, tá? Então vamos dizer, como a gente está em mulheres aqui, que eu tenho aí, ou alguém aqui tenha uma crença de que homem nenhum presta. Ah, homem nenhum presta. Quem aqui já ouviu isso? Só ouviu. Não estou dizendo nem que vocês têm essa crença. Só ouviu. Quem já ouviu isso? Pois é. E muitas vezes o que acontece? As nossas principais crenças, elas foram registradas na infância, né? E aí, o que acontece? Na infância a gente é muito imaturo ainda, tanto cognitivamente como emocionalmente. Então, um adulto de referência fala para nós 3, 4 vezes alguma coisa, a gente valida aquilo como verdade. Ah, porque é meu adulto de referência, está dizendo que homem nenhum presta, então homem nenhum presta. Porque eu não tenho ainda essa capacidade, né? O nosso cérebro, e principalmente a parte racional, termina de se formar por volta de 20 anos de idade. Então, uma criança não tem ainda tanta capacidade de elaborar, né, as coisas. Então, acaba acreditando. E a maioria das nossas crenças, elas estão veladas, porque elas estão escondidas lá no nosso subconsciente, na nossa mente consciente. Às vezes a gente não tem consciência de que a gente tem essa crença. E por isso é importante a gente fazer uma terapia, olhar para dentro, começar a buscar e a enxergar quais crenças são essas que foram armazenadas aqui. Por quê? No exemplo que eu dei. Então, vamos dizer que alguém pense que uma mulher pense que homem nenhum presta. O que vocês acham, sinceramente, que essa pessoa vai ter um bom relacionamento conjugal? Vocês acham que vai ter um relacionamento satisfatório? Ou se, com essa crença e, portanto, com os pensamentos advindos dela, de tipo, o marido atrasou 5 minutos. Eu não falei? Homem não presta. Deve estar aprontando alguma. E onde será que tá? Eu ligo na tenda celular, na caixa postal. Olha lá, tá aprontando. E vai. Aí quando o marido chega, sorridente, porque finalmente saiu do trânsito e chegou em casa, a mulher tá como? Uma gracinha. Ou com uma tromba desse tamanho. Tá com uma tromba desse tamanho, brava, armada até os dentes para atacá-lo. E ele não sabe nem o que tá acontecendo. E o que estava acontecendo? Nada. Estava acontecendo só onde? Aqui. Tem uma frase minha no meu curso que diz assim: cuidado com o que sua mente cria, porque isso pode ser mais importante que a própria realidade. Gente, muitas coisas que nós vivemos, que nós sofremos, só existem aqui. Se você voltar para a realidade objetiva, nada disso é real. E muitas vezes nós desenvolvemos um monte de doença emocional por coisas que sequer são reais, que sequer existem. Então perceba o quanto é importante a gente olhar para dentro. Nós não fomos ensinados a fazer nada disso, né? Mas nós temos, gente, como usar a nossa mente consciente, nosso raciocínio lógico a nosso favor e não contra. Nós precisamos aprender como fazer isso. E eu vou dar aqui de bônus para vocês. Eu vou deixar de bônus aqui para vocês algumas dicas práticas para que a gente consiga, então, desenvolver saúde emocional. Tá? Então, a primeira delas é justamente se tratando das nossas crenças, desconfie, avalie e confronte as suas crenças. Né? Verifique se pelo menos elas são verdades. Porque às vezes tem crença que a gente tem, e como eu disse, a gente ouviu lá na primeira infância a avó, a bisavó, a vizinha, a professora, o pai, a mãe, alguém falar aquilo várias vezes, repetir aquilo, e a gente internalizou aquilo como verdade. Né? E aí a gente cresce, e aí você fala, Estela, mas eu cresci, né? Hoje eu já sei pensar. E raciocinar e falar, não, isso não tem... Só que muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente age sem perceber e por isso a gente não racionaliza. Porque a gente nem sabe que está lá escondidinho no nosso inconsciente. Né? Então é importante a gente, por exemplo... E aí como que eu faço então para descobrir quais crenças limitantes eu tenho? A chave aqui de $1 milhão para vocês. Gente, é a gente ver os resultados que a gente está tendo em alguma área da nossa vida. O resultado insatisfatório que a gente está tendo. Então se eu tenho algum problema, nossa, mas depois quando casa, era um príncipe, daí casou, virou o Shrek, né? O ogro.
Às vezes a gente tem. Olha lá, olha lá. Eu não estou falando? Conhece a mulherada. Então, assim, às vezes a gente tem algumas crenças e aí a gente tem que falar, mas peraí, pensar dessa maneira está me ajudando no meu relacionamento conjugal, já que nosso exemplo é esse, ou está me atrapalhando? Outra crença que muitos de nós cristãos temos, limitante, é a respeito do dinheiro. Né? Muitos nós acreditamos que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe as pessoas, que a pessoa que fica rica se corrompe, se perde, que o rico não vai para o céu. Gente, a gente tem que interpretar a palavra de Deus de maneira correta. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. Né? É quando você idolatra o dinheiro entra em primeiro lugar na sua vida, aí sim, porque aí você está fazendo dele o seu Deus. Né? Agora, quando você, por exemplo, é bem sucedido financeiramente, porém o seu Deus não é o dinheiro, você é inclusive uma pessoa generosa que usa esse dinheiro como instrumento nas mãos de Deus para abençoar o reino, para abençoar a obra, né? Para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas, é uma bênção. Né? Então, vamos interpretar direito. Porque o que acontece? Lembra? As nossas crenças geram em nós os pensamentos, que vão gerar os sentimentos, que vão gerar os comportamentos e os resultados. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem essas crenças, ela vai se sabotar de todas as formas financeiramente. Então, ela não vai ter um planejamento financeiro, ela vai sempre gastar além do que ela ganha, ela vai sempre dar um jeito de ser pobre. Sempre. Porque, no fundo, ela acredita que se ela ficar rica, vai dar ruim. Ela vai pro inferno, e vai ser pior, vai se corromper, vai se transformar numa pessoa horrível. Então ela, obviamente, se a construção é essa, nem eu ia querer ser rica, né? Nem eu ia querer prosperar na vida. Então eu crio formas de estar sempre no cheque especial, sempre devendo no cartão, sempre pagando juros, independente de quanto ganha, porque dinheiro não é o quanto ganhamos, é como administramos, né? Então a gente precisa, pelos resultados, analisar o que tem de errado aqui. Então, se o meu problema é conjugal, se o meu problema é financeiro, se o meu problema é a criação dos filhos, eu preciso começar a buscar quais crenças limitantes eu tenho, no que eu acredito sobre isso que me faz pensar, sentir e agir dessa maneira e me dar esse resultado. Tá? Então, pelos resultados, a gente consegue chegar na crença que tem por trás disso. Bom, segunda dica. Gente, nós cristãos, só falando ainda da primeira, nós cristãos temos a referência da verdade, que é a palavra de Deus. Então, se você tem alguma crença limitante que você descubra, vai para a palavra e veja o que Deus diz sobre isso, que a palavra de Deus é a verdade. Nós cristãos temos esse grande diferencial, que nós temos uma referência para seguir, nós temos um padrão, porque nós só sabemos que algo não é real, não é verdade, quando é mentira, quando a gente conhece a verdade, né? Porque se eu não conheço, eu não tenho uma referência. E a gente está vivendo num mundo cheio de relativismo, né? Tudo é relativo, não é bem assim. Ninguém tem um padrão, a não ser a palavra de Deus. E nós somos norteadas por ela. Então a gente tem que confrontar as nossas crenças com a palavra, porque a palavra é a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Bom, próxima dica aqui. Mantenha-se no momento presente. Como eu disse lá da minha frase, cuidado com o que somente cria, porque isso pode ser mais importante que a própria realidade. Começou, como a gente diz popularmente, a viajar na maionese? Respira e volta. Fala, peraí. A realidade objetiva é: estou aqui numa tarde gostosa, um céu azul, lindo, saudável, com minhas amigas, num momento, né, um chá da tarde, gostoso. É isso que está acontecendo aqui agora, né? Eu não sei para onde a sua mente talvez tenha te levado em algum momento aqui, mas a realidade objetiva é essa. Então, começou a pirar o cabeção? Volta, respira. Essa é uma estratégia muito boa, porque quando a gente começa com esses pensamentos limitantes, né, que vão gerar os sentimentos que talvez a gente não queira, e que vão gerar os comportamentos que talvez a gente não queira, e os resultados que talvez nós não queiramos, a gente está também disparando no nosso corpo uma descarga hormonal de excesso, por exemplo, de cortisol, de excesso de adrenalina, hormônios que são do bem também, que são importantes, assim como as emoções, para o nosso bom funcionamento do organismo. Mas quando há um desequilíbrio, quando há um excesso, isso passa a nos prejudicar, certo?
Então, quando eu volto para a realidade objetiva e começo a gerenciar, a redirecionar esses pensamentos para aquilo que é verdade, automaticamente eu estou disparando hormônios de bem-estar. Dopamina, serotonina para o meu corpo. Isso vai me trazer o quê? Saúde emocional. Saúde psicossomática, né? E não doenças, ok? Então, mantenha-se no momento presente. Terceira dica, faça as pazes com o seu passado. Também não negue o seu passado, não finja que não aconteceu. Faça as pazes. Como que a gente faz isso? Olhando para esse passado, tirando dele os aprendizados que nós tivemos, as lições que nós tivemos, porque toda experiência traz consigo uma lição, traz consigo um aprendizado. Foque no aprendizado, foque nas lições que essa experiência te trouxe, que aí você vai ser levado até mesmo a agradecer por essa experiência, por esse crescimento, por essa evolução, por essa lição. Outra dica, até porque, gente, tudo que acontece na vida da gente coopera para o nosso bem, não é isso? Quando Deus fala que tudo coopera, não é só as coisas boas, só as que a gente queria. Não, tudo é tudo. Tudo coopera. Então, tudo isso que aconteceu construiu, está construindo quem nós somos hoje e quem nós seremos amanhã. Mude o foco. É uma questão de foco. Gente, não foca não no problema, não fica se martirizando. Ai, mas isso, coitadinha de mim. Ai, não acredito, de novo. Não, como eu posso resolver isso? Como eu posso resolver? O que eu posso fazer? Chama pra você. Chama pra você. Não falei bobagem? Chama pra você a responsabilidade. Chama pra você. Tenha foco em solução. Peraí, o problema já aconteceu hoje, aconteceu amanhã, aconteceu... Como que eu resolvo? O que eu posso fazer pra resolver? Quais são as estratégias? Quando você tira o foco do problema e vai pra solução, só nesse caminho você já jogou outras descargas hormonais no seu corpo. Ok? Então, foco em solução. Próxima dica. Não dependa da sua vontade. Eu preciso... Fui no médico, ele falou que eu preciso emagrecer, que eu preciso fazer uma atividade física, porque meu triglicérides está não sei na onde, meu colesterol está na lua, minha diabetes, eu estou ficando pré-diabética, eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso fazer atividade física. Mas aí eu coloco o relógio para despertar às 6 da manhã, para eu fazer uma caminhada, e o que acontece? Se eu dependo da minha vontade, eu viro pro lado, negocio assim, mas a cama está tão gostosa. Hoje está frio, eu acho até que eu ouvi um barulho de chuva, deve estar chovendo. Daí a gente sempre tem argumentos para poder voltar para a cama, que é uma delícia, ninguém pode negar. Mas, gente, não dependa da sua vontade. Faça o que precisa ser feito. Use a técnica 1, 2, já. Levantou, trocou, escovou o dente, saiu e acabou. Não chega nem no 3, 1, 2, já. Chegou no 3, você já começa. Não. 1, 2, já, fui. Nem pense. Porque depois, quando a gente consegue, não é uma realização, não é uma satisfação, fala, nossa, eu consegui, eu fui, olha como eu tô... Uma parte de nós fala, coloca o relógio para despertar às 6 e vai fazer atividade física, porque você vai ganhar disposição para o dia, vai melhorar todos os seus índices dos seus exames, vai ganhar saúde, você vai ficar bem e tal, e disposta, animada. E realmente, gente, quem tiver a prática de atividade física pode comprovar isso. Quando você faz, é outra coisa. É outra disposição, é outro ânimo. Por quê? Porque a atividade física também libera serotonina, dopamina, adrenalina equilibrada no nosso corpo. Então aquilo dá um up. A gente vai lá e desenrola o resto do dia. Às vezes a gente fala, mas não tenho tempo. Eu já tenho muito essa desculpa. Não é muito. Até pouquinhos dias atrás. Só que eu percebo que o meu dia flui muito mais quando eu faço uma atividade física. E é comprovado cientificamente. Por causa desses disparos hormonais, do bem. E a gente consegue ter uma linha de raciocínio muito mais assertiva, muito mais fluida do que quando a gente não faz uma atividade física, né? Até porque ajuda a gente a dormir melhor, isso também é importante, né? E tudo mais. Enfim, então, não dependa da sua vontade, faça o que precisa ser feito. Outra dica, construa o futuro que você deseja. Nós temos diversos sonhos, não temos? Às vezes isso é bom sonhar, né? Muito bom, muito saudável, muito gostoso. Quando a gente está ali sonhando com um amanhã melhor, com uma perspectiva, sei lá, profissional, familiar, financeira, uma viagem, sonhar com uma viagem, isso é muito bom. Melhor ainda é quando a gente constrói isso.
Quando a gente não fica só no campo do sonho, a gente arregaça as mangas e começa a colocar isso no papel e começa a se engajar nesse sonho, nesse projeto. Porque quando a gente faz isso, quando a gente está engajado em algo que a gente acredita e deseja, isso já é 50% de saúde emocional. Porque aí você não vai ter tempo ocioso. A sua mente não vai ficar, lembra do ditado? Mente vazia, oficina do diabo, né? Você não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo para ficar enfiando minhocas na cabeça, que só te colocam para baixo, que só te desanimam. Então você tem um projeto, você tem um sonho, começa a construir. Às vezes quando a gente olha daqui, do meu ponto, do meu estado atual, para o meu estado desejado, você fala, é grande demais, não dá. Gente, só que quando você planeja passo a passo desse processo, você não precisa se preocupar lá na frente, só precisa cumprir a tarefa de hoje. Amanhã, cumprir a tarefa de amanhã. No outro dia, cumprir até que você vai subindo degrauzinho, 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 e aquilo que estava lá, de repente, está pertinho de acontecer, né? Então, essa é uma estratégia fenomenal também. Construa o futuro que você deseja. Quer poupa dinheiro, quer fazer uma viagem? Nós tínhamos um sonho de ir para Disney. Eu nunca tinha ido, meu marido já tinha, e a gente queria ir, levar a nossa filha e tal. E aí a gente começou a construir isso. A gente começou a comer menos pizza, a, né, guardar o dinheiro, economizar, segura daqui, segura dali, entrava um dinheiro extra, coloca na poupança, e vamos. E o dia chegou, e fomos um pouquinho antes da pandemia, graças a Deus, senão... Enfim, então assim, a gente precisa se envolver, se engajar em algo que a gente sonha. Ficar só no campo do sonho vai cada vez nos desanimar mais, né? Não, põe a mão na massa, começa a construir, né, esse sonho, essa outra estratégia muito eficaz. E para não ficar só nas minhas palavras, quem trouxe Bíblia, eu acho que a maioria não trouxe, né, porque hoje era um momento mais informal, eu trouxe a minha aqui. Então, para que não fique só nas minhas palavras, vamos ler lá Filipenses 4, de 6 a 9. E a última dica é, faça o que está escrito em Filipenses 4, de 6 a 9. Que diz assim, ó, quem trouxe ou tem na Bíblia aí, pode acompanhar comigo. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. E as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, lembra que eu falei? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. É amável pensar que o marido não presta porque o homem nem presta e ele é homem? Tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou a vossa mente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Esse praticar eu dei ênfase porque nada adianta ter um conhecimento e não colocá-lo em prática. É tão eficiente quanto não ter esse conhecimento. Então, gente, tudo que nós lemos na Palavra de Deus, tudo que vocês ouviram aqui hoje, coloquem em prática. Coloquem em prática. Tenham esse texto como, assim, para vocês lerem ele, refletirem nele todos os dias, para vocês verem se vocês estão cumprindo com ele. Se o que está permeando a mente de vocês realmente é saudável. Se isso está levando a uma saúde emocional ou não. Se isso está ajudando ou atrapalhando a sua vida, né? Então, é importante a gente praticar aquilo que a gente aprende, porque se não tiver prática, não tem transformação. Só conhecer não leva a uma mudança. A gente tem que praticar. É como atividade física. Não adianta eu querer, sei lá, ficar com o músculo desenvolvido, não sei o quê. Mais homem que gosta disso, mas tem mulher também que gosta. E tudo bem. Se eu não fizer atividade física, se eu souber exatamente como usa cada aparelho lá da academia, mas nunca levantar um peso. Vai resolver? Não. Então a gente tem que praticar.